A paz, amadas. Hoje o nosso devocional é Edificando a Casa. E eu vim trazer para vocês uma palavra que está em Provérbios 10, 22, que diz assim, que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. E com base nisso, eu vim trazer um devocional que mostra que nós podemos sim fazer as bênçãos do Senhor enriquecer a nossa casa com sabedoria. E nós não podemos jogar fora as bênçãos do Senhor. Temos que aproveitá-las, porque muitas vezes o Senhor nos dá o sustento, o alimento necessário para a nossa casa e nós não aproveitamos ele devidamente e acabamos jogando fora a bênção que o Senhor nos deu. Então, por isso, eu trouxe uma receitinha básica, onde nós podemos aproveitar com sabedoria e também trazer um alimento gostoso para um final de tarde, até para um lanche da noite, para alimentar nossa família, nossos amigos, que é um alimento super gostoso com aproveitamento. Então, queridas, lembra daquele pão dormido que você tem aí, que sobrou do seu café e que você acaba jogando fora ou não sabe o que fazer com ele, né? Muitas vezes, muitas pessoas jogam para o lixo. Aqui eu aproveito, ou eu jogo para as galinhas que acabam me dando de volta os ovos, ou eu faço algumas receitinhas, né? Tem aquela famosa do pudim de padaria e também nós podemos aproveitar com receitas salgadas. Então vamos às dicas. Aqui tenho mais ou menos, eu tenho 6 pães dormidos picadinhos. Eu vou molhá-los com 2 xícaras, serão 2 dessas, xícaras de leite e 2 ovos. Primeiro eu vou pegar a xícara de leite, vou molhar o pão, né? E vou deixar ele amolecer por alguns minutos. O recheio pode variar. Você pode usar aquela sobra do almoço, aquela carne moída, ou aquele restinho de queijo e presunto. Eu aqui vou usar um estrogonofe e ele vai ser o recheio da minha torta. Então, meninas, eu vou mexendo o pão assim, ó, mexendo bastante nele para ele transformar numa pasta. E aqui eu vou acrescentar os ovos. E vou continuar mexendo. Estão vendo? A massa ficou praticamente pronta. Algumas pessoas gostam de colocar o recheio junto da massa, misturado. Então, dependendo do recheio que você colocar, eu prefiro separado. Então, eu vou cobrir a forma untada com esse recheio, com essa massa, e o recheio eu vou pôr por cima. O que eu estou fazendo de recheio? Meu franguinho desfiado, que já está com ervilha e creme de leite, temperadinho, que é uma sobra de estrogonofe. E eu vou juntar mais azeitonas picadas, milho e transformar isso num recheio bem saboroso. Você pode colocar o tempero que você quiser. Então eu coloquei mais uma colher de fermento misturado à massa e ela nessa forma untada com óleo. Então agora eu vou despejar o meu recheio que eu já preparei, está aqui, delicioso, né? Com azeitonas, ervilha, milho. Vai ficar uma pasta muito gostosa de frango. Meninas, joguei por cima mais uns pedacinhos de mussarela, presunto e um queijo ralado para dar aquele acabamento. E vamos levar ao forno
por uns 15 a 20 minutinhos, para vocês verem a massa crescendo um pouco e o queijo deixando aquele douradinho por cima, e depois eu mostro. Então, o meu lanche foi para o forno e daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado. Mas essa é uma dica que eu aproveitei, tanto o pão dormido quanto a sobrinha do almoço. E isso é que eu digo, que nós podemos aproveitar tudo que nós temos. Eu sempre aproveito a sobra do almoço com alguma outra coisa, né? Quando sobra, né? Eu posso fazer um arroz de forno, inventar uma receita, né? Eu gosto muito de inventar as coisas. E isso é aproveitar realmente tudo que nós temos e não jogar fora, não desperdiçar. Nós temos que usar com sabedoria as bênçãos que o Senhor nos dá. Olha, gente, que delícia essa torta. Daqui a pouquinho vamos provar.